A seguir, mais um campeão de audiência, aqui na sua Rádio Cumbica. Atenção para o top de 5 segundos. A partir de agora, a palavra de Deus falada por Edson Santos. הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. Primeiro, antes de eu começar a falar, eu vou ir pelo nome do programa, que chama-se A Palavra de Deus Falada por Edson Santos. Então já dá para entender que tudo que sair da minha boca deverá vir diretamente de Deus, porque senão não faria qualquer efeito na sua ou na minha vida. Então eu espero que todos os ouvintes da Rádio Cumbica, que me abriu essa oportunidade para me iniciar esse trabalho, recebam de uma forma extremamente forte no seu coração. Que o texto que nós vamos falar será no livro de Atos 9, de 2 a 9. Mas antes, eu vou fazer alguns agradecimentos. Primeiro, a oportunidade pela Rádio Cumbica, 1500 AM, a qual tem o telefone 2492-1542. Tem a direção de Gerson Marcondes e a direção artística Índio Maciel. E o site www.radiocumbica.com. Que Deus proteja essa programação. Continuando, eu vou agradecer as pessoas que fizeram com que eu estivesse até aqui, antes de entrar na palavra, porque quando estivermos na palavra, ela tem que ser estritamente a palavra. Porque está escrito da seguinte forma, no livro de Apocalipse 22, 18 a 19. Porque foi por aqui, foi por este começo, que eu vir a entender o que significa trabalhar com a palavra de Deus. Então esse texto eu vou fazer a leitura para os irmãos que estiverem ouvindo, e guardem no seu coração. Sempre que você estiver com essas escrituras em suas mãos, guarde com todo prazer e com toda a honra, porque este Deus nosso é o único que merece, que é digno de louvor. Então eu vou ler. É na conclusão e bênção do livro de Apocalipse, 22, 18 a 19. Disse então: eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus trará sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da santa cidade e das coisas que estão escritas nesse livro. Então isso significa dizer que tudo que eu falar, não deverá sair nada que se relacione ao homem, e sim que esteja ligada simplesmente no único que pode transformar, no único que pode alterar, no único que pode elevar, no único que pode mudar. Como o próprio texto diz, só Deus muda, só Deus é capaz de retificar, mudar e tornar
ou qualquer outra coisa para o engrandecimento do homem, porque vejo que dessa forma, a única forma do homem alcançar a salvação é através da fé em Deus. Como eu já agradeci a Rádio Cumbica, agora eu vou fazer alguns agradecimentos. Primeiro ao meu Deus, né? Porque antes eu, Edson Santos, era um homem totalmente descrente, que não acreditava praticamente em nada. E ai daquele irmão que me falasse da existência de Deus. Eu fazia muitas demagogias. Então aqui, quem vos fala é o mesmo que vai levar essa palavra. Então eu vou agradecer agora a Deus, claro, né? Segundo, a Igreja Evangélica Pentecostal Nova Cananéia, a qual fica localizada na Rua Pérola 320, Parque Santo Antônio, Guarulhos. E seus fundadores também, que não poderia passar em branco, chama-se a missionária Maria Salete, pastor Daniel, obreira Eusita, diaconisa Nora. Agradecer também a muita gente que tem trabalhado comigo para que fosse possível se iniciar esse trabalho, que é um trabalho de evangelização. Porque eu comecei escrevendo livros evangélicos sem saber, sem conhecer praticamente a Deus. E foi escrito 2 livros. Um chama-se O Caráter de Deus do Homem, e o segundo chama-se Qual a Dimensão da Sua Fé? E tem um questionamento ainda. A sua fé é condicional ou incondicional? São as 2 obras. Agradecer também a senhora Maria Lúcia, senhor Elias, senhor Takashi, lá do Jardim Santa Lídia, Vinícius, meu filho, que vem trabalhando comigo para isso, senhor Pedro, e em especial a minha mulher chamada Elieta, que talvez sem ela não chegasse a coisa nenhuma, irmãos. Porque aqui no microfone eu me sinto como se eu estivesse vendo vocês nas suas casas. Então, eu garanto para você, atrás de todo homem, tem uma grande mulher, porém, uma grande mulher que edifica, que traz o crescimento para o homem. Não nas coisas boas, mas na dificuldade. Então, provavelmente, muita gente precisa escutar esse livro de Atos 2, 9, de 2 a 9, do qual eu vou começar a leitura dele e depois eu vou falar algumas coisas de muita importância sobre esse livro, sobre essa transformação. Porque às vezes a gente pensa que a pessoa que simplesmente matou alguém, ele não tem mais recuperação. Aquele que sequestrou não tem mais recuperação. Aquele que assaltou não tem mais recuperação. Aquele que adulterou não tem mais recuperação. Porém, o único Deus que todos deveríamos ou devemos conhecer, Ele pode tudo. Pode alterar as nossas vidas. Pode nos tirar da lama e nos trazer para um pedestal extremamente alto. Resumindo, pode nos tirar do baixo e nos colocar no alto. Não importa ser ladrão, não importa ser bandido. Porque quando Deus fala que não fará acepção de pessoas, Ele equipara os homens, independente da sua função, da sua qualificação. Então, essa é a mensagem que eu vou trazer. Então, eu vou começar a leitura do livro de Atos, do 9, 19. Como muitos dos irmãos sabem, Saulo, chamado Paulo por Deus, era um homem capaz de qualquer coisa. Era um homem violento. Era um homem que perseguia, como muitos de nós somos perseguidos.
Então nós falamos aqui a conversão de Saulo. Então eu vou falar alguma coisa sobre Saulo. E depois eu vou buscar mostrar para todos os ouvintes, para todos aqueles irmãos que estão acreditando que para ele não existe mais saída nenhuma, acreditando que a vida para ele terminou, aquele irmão que levanta de manhã, às vezes não tem o que pôr na sua mesa, e diz para ele: meu Deus, o que devo eu ter feito de errado? Então Saulo, quando na verdade é Paulo, ensina isso muito bem para a gente, de uma forma extremamente clara. Então nós podemos, aqueles sim, que se julgarem imperfeitos, porque para os perfeitos não é preciso nada, porque ele já se julga perfeito, então por que ele deve se preocupar em se converter, né? Se a pessoa tem a habilidade da perfeição, provavelmente ele não poderia estar entre nós mais. Mas não funciona bem assim. Então eu vou fazer a leitura. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao sumo sacerdote. Então nós vemos aqui que ele respirava ódio. Que Paulo respirava ódio, respirava perseguição, ao ponto dele chegar a se apresentar e se oferecer para perseguir o povo de Deus. Isso hoje, irmãos, acontece com a gente também. Isso hoje não está só em Paulo lá atrás, não. Tem muitos Paulos ainda hoje. Tem muita gente que age como Paulo. Tem muita gente que persegue como Paulo perseguia. Como se a perseguição fosse um dom de Deus para que um irmão, e mesmo para aqueles que não são irmãos na fé, fizessem uso da perseguição para tirar vantagem de outras pessoas, para prejudicar outras pessoas. Então eu continuo. E pedi-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Nós percebemos aqui que a perseguição dele era de tal forma que ele não se conformava só em perseguir quem estava próximo dele. Que a intenção dele era ir mais longe. Que mesmo que aquela pessoa que se distanciasse e aparentemente estivesse ao alcance dele, ele teria como ir atrás dessas pessoas através de uma autorização, como que se recebesse uma procuração para matar. Continuando, a fim de que se achasse alguns que fossem deste caminho, tanto homens como mulheres, leve-os presos a Jerusalém. Então nós percebemos aqui que ele não se conformava só em pegar uma pessoa que tivesse fácil ali, que estivesse próximo, ele queria ir mais além. Ele acreditava que ele, como homem, poderia agir como Deus. Então é isso que Paulo acreditava aqui. Que ele poderia ter a força de Deus para decapitar, para matar, para fazer, para destruir tudo aquilo que fosse contra os princípios deles, tudo aquilo que fosse contra a fé dele.